Começaremos agora uma entrevista com Tássio Teixeira. E primeiro, começando a conhecê-lo, né? Bom dia, Tássio. Quem é você? Quem é Tássio Teixeira? Olá, Leana. É uma alegria poder estar conversando com você e apresentando um pouco mais de quem eu sou para o público que nos acompanha. Eu sou pai, sou filho, sou ativista social, sou assistente social, sou um paraibano nascido no sertão do Ceará e que morou boa parte da sua vida em Pernambuco. Ainda aos 5 anos eu cheguei em Recife, minha mãe ficou viúva, eu tinha 3 anos de idade, ela 20 anos, minha irmã 2 meses. Então, nossa jornada se torna mais intensa quando a gente sai do sertão e chega na capital de Pernambuco. E, além de um pouquinho dessa sua biografia, você, Tássio, está, em uma vida política há muito tempo e agora se candidatando a deputado federal. Então, quem é Tássio político e quem é esse Tássio candidato? Eu entendo que não se separa esse ser político desse ser indivíduo em sociedade, né? Como tu disse, a gente chega em Recife, na capital, na busca de melhores condições de vida. Minha mãe vai buscar a formação, a educação, emprego naquela capital e a gente sofre os impactos de tudo isso. Seja os impactos dela mulher, depois mãe novamente, do meu irmão mais novo, já em Pernambuco, todo o preconceito que envolve isso, do machismo estrutural na nossa sociedade, seja as dificuldades dos anos 80 em um momento de carestia, onde nós não conseguíamos ficar muitos meses no mesmo apartamento por conta do preço do aluguel. Então, no mesmo bairro nós nos mudamos várias vezes. E isso chega também na forma de fazer a feira, né? Aquele avanço todo da carestia, da inflação nos anos 80, que infelizmente nós percebemos chegar na nossa atual conjuntura, a forma como as coisas ficam cada vez mais caras, as pessoas cada vez precisando se amontoar em uma mesma casa, como eu vivi com minha tia, com meus primos, com minha irmã, com meu irmão, com minha mãe, com meus tios, né? E na hora de fazer a feira, nos anos 80, se a gente comprasse algo hoje, no outro dia não era mais a mesma coisa. E como não podíamos comprar carne, não por opção de ser vegano, mas a soja era o substitutivo, né? Então eu digo para minha mãe, mas acho que hoje eu não como soja por conta do trauma dessa época, que era hambúrguer de soja, almôndega de soja, carne moída de soja, tudo que a criatividade alcançasse para garantir proteína e alimentação para eu e meus irmãos, né? Minha mãe é uma guerreira, uma lutadora que enfrentou todas essas complicações. Ainda nos anos 80 teve alguns momentos onde minha irmã ia morar com minha avó, eu fui morar com meu tio, sempre para tentar aliviar e melhorar um pouco a vida para todos nós. E em 90, já no começo da adolescência, a gente vai morar junto novamente, né? Minha tia compra um outro apartamento e a gente vai morar no kitnet dela, na Boa Vista, no centro de Recife. E ali as coisas começam a se ajustar em termos materiais, né? Sem luxo, com uma construção no passo a passo, conversando com um companheiro músico aqui da cidade sobre o jingle que vai ser feito para a nossa campanha, e aí eu dizia para ele algumas questões de música que eu gosto, né? Então o Jackson do Pandeiro, que para mim é o maior músico, ele vem quando eu venho para Paraíba. Eu não conhecia o Jackson além dos clássicos dele, claro, que a gente escuta para todo lado. Mas quando a gente conseguiu comprar um rádio relógio com um toque CD, que antes a gente ia ver a hora, estava na hora de ir para a escola ou não, no escritório, que era no mesmo andar, né? Mas era o CD O Cuscuz Clan, de Chico César. Aquele CD já era Paraíba me seguindo ali. Então essa vida adolescente, nesse lugar, é onde eu começo a ter amigos para a vida toda, né? Eu não tenho amigos da minha infância, além dos meus primos e das minhas primas, exatamente por conta dessas mudanças. Morei em muitas cidades, morei em muitos bairros e essa busca, ela se consolida para mim quando eu chego na Paraíba. Eu respiro e digo, é aqui, é meu lugar, né? Então em 2007 eu chego aqui
com minha companheira, ela é professora, eu assistente social, e a gente se fixa em uma morada que a gente pode chamar de nossa. Acho que todo mundo que está nos vendo aqui sabe bem como o poder de compra tem diminuído bastante. Então, gostaria de te perguntar, Tássio, se foi esse momento de carestia que você estava falando que te fez ter um despertar para a política, ou se isso veio mais depois, já que esse momento da década de 80 você era muito criança, se você conseguiu já ter uma noção das decisões políticas, naquela falta de tantas coisas básicas, né, para você e para sua família, ou isso veio ao longo da vida? Conta um pouco essa história. É um todo, né? Porque quando foi em 92, na 8ª série, né, hoje 7º ano, foi a primeira vez que eu gazeei aula. E eu gazeei aula porque eu via que estava acontecendo alguma coisa no país. Eu sabia que estava tendo mobilização, o povo indo para a rua e sentia na pele que as coisas precisavam melhorar. E eram as manifestações do Fora Collor. A primeira vez que eu gazeei aula foi para ir para uma manifestação do Fora Collor, ainda sem estar organizado em movimento, em estudantil, em nada, né? Um adolescente que estava sentindo o cheiro que alguma coisa estava acontecendo. E fui para aquela atividade no centro da cidade, sem acompanhar especificamente um bloco ou outro, ficava circulando, olhando tudo que estava acontecendo. Mais à frente, em 96, eu começo o meu curso de serviço social. No curso de serviço social eu me aproximo de pessoas que são ativistas. Começo a conhecer o movimento estudantil e ingresso nesse movimento estudantil. Então, nesse período aqui, teve outras questões que me aproximaram da política. Falei daqui desde 92, do Fora Collor. Mas eu fiz o meu curso de mecânica de auto no Senai. Eu lembro que quando eu estagiava na Progresso, entre o piso e as ferragens só cabia a gente pirrar mesmo, né? E era a gente que entrava para folgar e apertar os parafusos. Minha carteira assinada é dali, é de 92, com 14 anos, na verdade, quando eu estou nesse curso de mecânica de auto. E lembro que começou toda uma mobilização dos mecânicos no vestiário, que eles iam fazer uma paralisação, porque o salário já estava atrasado, tinha uns 5 dias. E eu chegava para o meu colega, que fazia estágio comigo, e dizia, vamos lá, vamos acompanhar. Ele, não, mas a gente não pode, que a gente é estagiário, né? Aí eu digo, mas a gente pode estagiar sem supervisão? Ele, não. Eu digo, então vamos. E a gente foi olhar e acompanhar aquela mobilização lá dos mecânicos dentro da oficina, que conseguiram, além de receber o salário atrasado, conseguiram também alguns ganhos em negociação com o patrão. Então, essas coisas que vão acontecendo na vida da gente vão nos conectando com uma classe, né, de saber de onde eu vim. Minha mãe vivia e vive do trabalho dela. Eu vivo do meu trabalho. Então, como é que eu vou estar do lado de quem suga e explora o nosso trabalho, né? Então, quando eu entro no movimento estudantil, vindo desses pontos, mas também de alguém que vendia o livrinho de poesia para ajudar a pagar as contas, minhas poesias que eu escrevo, vendia camisa em movimento estudantil, depois do estágio e do trabalho, quando eu estava trabalhando em um banco de liquidação, chegava em casa correndo, pegava minha carrocinha de cachorro-quente e ia empurrando até a frente da faculdade. Então, tudo isso, seja o acompanhar da perseguição desses colegas de trabalho, ou quando eu estava com a minha carrocinha e o caminhão da prefeitura passa, e a gente e os outros que estão trabalhando se arrepiam ali, mesmo que não vão parar para mexer com a gente, me fez entender o meu lugar na sociedade. Então eu entro no movimento estudantil na época da faculdade, a partir daí me aproximo da vida partidária e sigo como alguém de organização. Nunca tinha na minha cabeça até 2014 que eu seria candidato a um cargo majoritário como eu fui a governador. Até então eu era da organização, talvez porque eu já tinha que cozinhar para os meus irmãos desde que eu tinha 11 anos, né? Levar na escola, buscar na escola, fazer o almoço. Então isso foi levado para o movimento estudantil, arrumar minha carrocinha de cachorro-quente, né? Chegar, comprar as coisas, dividir e tal. E sou fundador do PSOL. Eu sou fundador do Partido Socialismo e Liberdade, da coleta de assinaturas, o terceiro que mais coletou assinaturas na época em Pernambuco.
Então, quando eu chego aqui em João Pessoa, na nossa Paraíba, percebi que deveria continuar essa organização. Então, continuei dentro do PSOL, contribuindo nas reuniões, trazendo mais pessoas, trabalhando para mudar um pouco do perfil do nosso partido aqui no estado. Então, tudo isso me conecta a essa militância. Penso que é essa jornada, são essas experiências enquanto indivíduo de não, Tássio, o teu lugar é na política. De dizer, a política é o meu lugar, por quê? Porque eu vivo do meu trabalho. A política, ela é o lugar das pessoas que vivem do trabalho. Se a gente não compreender isso, eles que estão controlando historicamente a política não vão gerir para a nossa classe. Vão gerir para eles, para as famílias deles, para o lucro deles. Então, isso me anima a fazer política. Tem uma história, Helena, de minha companheira, de Áurea, professora da rede municipal. Ela chegou na escola em 2014, lá em Cruz das Armas, e uma menininha chegou perto dela e ela me contando, dizia, tia, a senhora é casada com aquele homem da televisão, né? Aí ela, sim, sou. Ah, então a senhora mora numa casa grande, com piscina, com isso. Saiu descrevendo a casa que ela vê na televisão. Porque na cabeça dela, política é para rico. Política não é para a mãe dela, não é para o pai dela, não é, sabe? E minha esposa, quando começou a dizer qual era a nossa casa, na época um prédio daquele que é construído no chão, não sei como é que chama, construído no chão diretamente ali, de 4 andares, de escada, ela olhou para minha esposa assim, como assim, né? Aí ela foi conversar com a criançada e disse, ó, política é para ser feito por nós, que vivemos no nosso trabalho. Então é assim que eu percebo a política, é assim que eu me coloco na política. Que história! Você estava falando um pouco sobre se organizar politicamente, desde o movimento estudantil, e trazer essa prática de organicidade quando se mudou aqui para Paraíba, para João Pessoa. Queria que você falasse um pouco mais sobre essa sua trajetória de organização e principalmente as diferenças que você percebe aqui na Paraíba, já que é aqui que você faz morada, já tem alguns anos e está se candidatando, né, como um político para Paraíba. E esses dias uma pessoa que já foi bem mais próxima de mim, estava chateada com algumas questões mesmo de organização política desse período. Ele chegou para mim e disse, você nem paraibano é. Algo que eu ouvi também em 2014, quando eu estava com um jornalista lá em Souza. E eu disse que não, ao contrário, eu sou paraibano. Escolhi a Paraíba. Eu não escolhi onde nascer, nem escolhi onde crescer, para onde minha mãe nos levou. Amo muito os 2 lugares. Me reconheço enquanto sertanejo, que é muito maior do que o Ceará, onde eu nasci. Mas a Paraíba eu escolhi. E sei que a Paraíba me escolheu. Fui muito bem acolhido aqui. Então, em tempos de ultradireita, essas afirmações me incomodam muito. Sabe? Eu acho que a gente precisa de fato entender que nós somos povo. Que nós somos classe trabalhadora. E quando chego nos Correios, estava tendo um ato e eu percebi a fragilidade também dessas figuras públicas. Assim. De repente, um dos dirigentes passa o microfone para mim, como eu não era de figura pública, eu fiquei... E agora, né? Então, de repente eu me vi coordenando o ato com centenas de pessoas, assim, né? E em 2011, já com um grupo de assistentes sociais, voltando, nesse ato que eu coordenei, logo depois eu fui eleito delegado sindical até hoje, o mais votado nos Correios da Paraíba. E mais à frente, em 2011, fui eleito presidente do Conselho Regional de Serviço Social da Paraíba. Mas quando eu estava na organização dessa chapa lá no conselho, não estava sendo construído para eu ser o presidente. Era uma companheira minha. Eu digo, vocês aqui, nós somos uma categoria amplamente de mulheres, vamos construir, vocês precisam estar à frente e tal. Sei que no final das contas não puderam por N motivos e eu fui para essa chapa. Muita gente não acreditava que a gente fosse ganhar. Nós ganhamos essa eleição em 2011. No final de dezembro tomamos posse. E a partir da presidência do Conselho Regional de Serviço Social da Paraíba, uma entidade que é uma autarquia pública federal, que tem que ter concurso público, que tem que ter licitação, que tem todo um trâmite de organização, eu dominava o processo de organização e tive, por força do cargo,
de aparecer enquanto figura pública, enquanto dirigente político. E fui sendo reconhecido pela imprensa, dentro do parlamento, lutando contra as privatizações das políticas públicas na Paraíba, contra a privatização da saúde, contra a privatização da educação, lutando por melhores salários para a minha categoria. Inclusive nós temos uma luta nacional em torno do piso salarial das assistentes sociais, que é uma batalha que a gente espera ser vitoriosos e vitoriosas, como foram as enfermeiras e os enfermeiros como um todo, nacionalmente. Lutei muito com os companheiros e companheiras do movimento estudantil e sindical que estão em torno da luta pela redução das passagens, pelo direito à cidade, pela mobilidade humana. Tive na luta em um ato contra a privatização das rodoviárias, um ato muito duro, um ato muito intenso. No final das contas, acabei sendo processado, passei 2 anos tendo que assinar no Tribunal de Justiça de Pernambuco, não podia viajar mais que 15 dias sem ir lá comunicar ao juiz que eu estava viajando. Depois disso, processos vindo do prefeito de Cabedelo, vindo de outros parlamentares da ultradireita no município. Então, esse papel de figura pública e dessa pauta acaba que nos coloca em situações difíceis. A gente precisa coragem. A gente precisa coragem para enfrentar esse processo e construir essa jornada. E em 2014, com esse acúmulo, o pessoal entendeu que eu deveria ser o nosso candidato ao governo da Paraíba. Então aquela foi minha primeira eleição. Eu me vi como uma figura pública que estava apresentando ao povo da Paraíba uma alternativa que não era das oligarquias locais. Ou como nessa eleição que a gente vê agora, os filhotes de oligarquia em um abraço de afogados com Bolsonaro, tentando ressurgir em nosso estado com uma força que eles tiveram outrora. A gente espera que sejam derrotados ainda mais nessas eleições. E foi assim, depois de antes ter sido parte de diretório central dos estudantes, diretório acadêmico, essa de delegado sindical que eu falava, mas são funções mais voltadas, os cargos que eu ocupava, para a organização. No conselho, eu passo a uma função mais pública, assim como na direção nacional do PSOL, que eu estive por 2 gestões, a Comissão Nacional de Ética do Partido Socialismo e Liberdade, onde eu também acompanhei por 2 gestões, e a presidência do PSOL no estado da Paraíba, que eu estava até o final do ano passado. Tássio falou sobre várias organizações que fez parte, desde do movimento estudantil, organização sindical, e de ter sido fundador do PSOL, sendo o terceiro que mais recolheu assinatura. No estado de Pernambuco. No estado de Pernambuco. E aí eu gostaria de te perguntar e pedir para você contar um pouco mais sobre de 2014 para cá, quando você assumiu a sua voz, o seu rosto como uma frente assim no PSOL da Paraíba. A sua primeira candidatura já foi como governador. Esse processo de amadurecimento enquanto figura também política de partido, né? Porque você está no PSOL há um tempo, mas agora tomando muito à frente. Acabou de se afastar um pouco da direção do partido na Paraíba, mas isso não te afastou nem um pouco das atividades do partido. Então, falar um pouco sobre essa tua candidatura, ser do PSOL, né, do partido que você ajudou a fundar, enfim, todo esse vínculo. Não tem luta política sem luta coletiva. Por mais que sejam importantes figuras públicas e indivíduos dirigentes, como no país hoje nós temos uma figura do tamanho do Lula, que é fundamental para o que a gente está enfrentando na conjuntura. Mas não existe o Lula sem a esquerda. Não existe o Lula sem a população que sentiu na pele a superação do número de pessoas com fome, a redução do número de pessoas com fome no nosso país. Então, eu sempre gostei muito de organização partidária por isso, pela forma como a gente se envolve com o todo. Eu conheço o pessoal não só aqui, eu conheço o pessoal como um todo. Eu dialogo com a esquerda de uma forma muito positiva. Tanto que agora, na vinda do Lula, no dia 2 de agosto, lá em Campina Grande, tive a alegria de conversar com o presidente Lula e dizer: presidente, eu quero ser deputado federal para ajudá-lo a revogar, a desfazer todas as medidas do golpe de
2016 até os dias de hoje. Todas as medidas antipovo precisam ser desfeitas. Isso foi o que eu pedi para ele e isso que a gente vai trabalhar. Então a minha relação com o pessoal, ela é desde o agrupamento que eu faço parte, que é a Primavera Socialista, mas ela é também do diálogo com os outros agrupamentos, com a direção estadual, a direção nacional, mas compreendendo que o pessoal é mais uma importante ferramenta na transformação da sociedade, que ela tem que ter essa relação com todos os demais. Eu lembro que minha filha, ela é de 2001, então na coleta de assinaturas ela devia ter uns 3 anos, quando a gente coletava assinatura para legalização do PSOL. Tem uma foto dela bem miudinha, segurando a bandeira, o vento levando, chega a tacar as 2 mãozinhas assim, segurando a bandeira do partido, ainda na época que tinha um P-Sol. Até o nome ainda era algo que estava sendo ajustado em nosso partido. Hoje minha filha tem 20 anos de idade, está fazendo educação física assim como minha companheira. Então, é filiada ao PSOL, inclusive. Então, a minha relação com o PSOL, ela vem de muito tempo. Então, a gente entende esse processo como um todo. Eu sou muito feliz de hoje não estar na direção do PSOL como titular, de ter a companheira Adjane como presidenta do partido, como nossa candidata ao governo da Paraíba, e que tem outros companheiros e companheiras valorosos e valorosas, como o próprio Alexandre Soares, que é vice, que é nosso candidato ao Senado, que estão tocando a vida partidária, independente de estar na direção, sabe? Então isso mostra que a gente está no caminho certo. Quando eu olho para o pessoal hoje que veio do setorial LGBT, setorial de mulheres, setorial de negritude, quando vejo a nossa turma trabalhando em projetos populares nos diferentes bairros, Estácio, trabalho coletivo deu certo. O partido não depende de você. Isso para mim é vitória. Eu ouvi muito de jornalistas que querem diminuir a nossa caminhada, dizer, Tássio, mas você já participou de tantas outras eleições. Você sempre perde. Você não cansa? Eu digo, depende do que você entende como vitória. Vim de onde eu vim, ter a caminhada política que eu tenho, ocupar os espaços públicos que eu ocupei, ter tido mais de 18 mil pessoas que foram votar em mim para o governo do estado da Paraíba. Se você acha que isso não é vitória, eu não sei o que é vitória para você. Para mim, isso é uma caminhada vitoriosa e é uma caminhada coletiva. Então, a minha relação com o pessoal é essa. Tenho muito orgulho desse meu partido e respeito muito os companheiros e companheiras das outras organizações partidárias. Esse é um ano de muita unidade, Não por acaso, no meu número de deputado federal, eu trago essa unidade. Vai ser 50 de PSOL e 13 do presidente Lula. Que número poético. Tássio chegou a ser votado por 18 mil pessoas quando se candidatou a governador e falam muito sobre seu projeto ser coletivo, né? Acreditar como uma crença pessoal, uma prática também do partido, mas eu acredito também que deve ter causas que te tocam assim, de uma forma ainda mais íntima. Então, como a gente está aqui falando de você, queria que você falasse desses projetos que você está pensando agora como deputado federal, como candidato a deputado federal, que você não abre mão para além da construção de ser um programa do partido, uma construção assim, tem muito Tássio aqui. Tá. Além dessas pautas mais gerais, que a gente acabou já trazendo aqui algumas delas, né, como essa que eu dialoguei com o presidente Lula, tem uma outra nossa aqui que está trazendo como prioritária, que é o enfrentamento à fome e à carestia. Tem tudo a ver com o que a gente começava aqui no início desse nosso bate-papo sobre o que era os anos 80. Então, enfrentar a fome, acabar com a fome e acabar com a carestia é a nossa tarefa hoje. Outra é a luta e a construção de uma segurança pública democrática e popular. Uma segurança pública que seja construída de forma horizontalizada, onde as pessoas façam parte dessa construção, onde a polícia não tenha uma dependência e um atrelamento ao exército, mas a organização da sociedade nos nossos estados. Com respeito aos nossos trabalhadores e trabalhadoras da segurança pública. E não uma polícia que persegue e mata
com as pessoas que são mais pobres no país, em especial a juventude negra. Isso precisa ser superado. Então, a segurança pública democrática popular, ela precisa ser defendida por todos e todas nós. Ela não é pauta da ultradireita, como apareceu nas últimas eleições. Passou em 2018, o povo segue morrendo, o povo segue sendo roubado, nossas famílias foram roubadas. Precisamos dizer e entender que essa pauta é do campo popular. Além disso, eu sou uma pessoa que, na minha formação pessoal, tem o baco dos maracatus, o baco dos afoxés, os metais do frevo. O Jackson, que eu já me referi hoje aqui, é alguém que completou muito essa minha formação cultural. Então, cultura como prioridade, entender cultura e como identidade, como emprego e renda, entender cultura como a alegria do nosso povo paraibano, é uma outra pauta que nós estamos apresentando vários projetos em torno dela. E um quarto eixo dessa nossa campanha de deputado federal é a pauta para a construção de uma nova política de drogas. Nós precisamos descriminalizar a natureza, onde já se viu uma planta ou várias plantas serem tratadas como crime, só ampliando a doença e ampliando a insegurança. Descriminalizar e regularizar o uso das drogas no que diz respeito ao acompanhamento de saúde, mas também numa política de redução de danos e o uso social são fundamentais para a gente transformar a nossa sociedade. Estamos chegando ao fim do nosso bate-papo aqui e gostaria de pedir que você concluísse com alguma frase ou uma ideia assim, das expectativas e o que mais você quiser deixar de recado final para o pessoal que está assistindo e te ouvindo agora. Laiana, agradecer a você pelo bate-papo de hoje, muito agradável, poder trazer inclusive lembranças importantes da minha vida que fazem eu ser o que sou hoje e dizer que minhas expectativas são ser eleito. Quero ser eleito deputado federal, quero ajudar o presidente Lula a garantir que seja implementada as políticas que estão sendo apresentadas durante esse processo eleitoral e quero que nós possamos impedir novos golpes. Temos que colocar a ultradireita na lata do lixo e entregar ao povo o nosso Brasil. E pedir o voto no 5013, Tássio Teixeira, deputado federal. Tô com Tássio. Tô na luta! 50